Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos. Porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oiê! Oiê! Gente, hoje, assim, eu tô muitíssimo animada com o episódio. Primeiro que é um tema que eu super gosto, tenho muito interesse, mas principalmente por conta da nossa convidada. Hoje a gente vai falar como a arte e o design pode ser uma forte ferramenta de impacto social, provocar reflexões e dar muitas vezes vozes para causas importantes que por si só às vezes não conseguem. E que design também não é só, né, aquela coisa estéril que só o visual, ele é uma importante ferramenta de impacto social. E aí, para essa conversa, né, que a gente vai falar sobre design ativista, a gente convidou a ilustradora Camila Rosa, maravilhosa. É uma honra receber você. É uma ilustradora brasileira que, enfim, ela tem muito esse recorte, esse viés. A gente já citou ela no Café com Referência. Se você acompanha a gente, já deve ter conhecido o trabalho dela. Mas é uma ilustradora e designer que tem muito esse viés ativista. Ela acaba trazendo muito isso nos seus trabalhos. Então, pautas como feminismo, veganismo, que eu amo. Não sou vegana ainda, mas, né, tamo lá. E também esse recorte político. Brasileira, mas ela mora fora. Recentemente, né, teve a sua primeira capa na The New Yorker, que, assim... Chique. Incrível, não só por, enfim, uma artista, mas uma artista brasileira. Todas muito felizes com isso. E bem-vinda! Queria que você se apresentasse um pouco, porque eu fiz um breve resumo, mas a Camila é muito mais do que eu fiz esse resumo. Oi, gente! Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, assim, eu fico feliz que vocês conheçam o meu trabalho, que acompanhem o meu trabalho. Então é uma honra, assim, poder falar sobre o meu trabalho e também sobre esse assunto, assim, né? O que eu penso sobre isso, enfim, acho que a gente vai debater bastante hoje, assim. E é isso, eu sou a Camila Rosa, sou ilustradora, artista visual, formada em design de produto, e tenho 36 anos... E hoje eu moro em Nova York desde 2023, mas sou natural de Joinville, Santa Catarina. E, enfim, já passei por algumas cidades no Brasil, Curitiba, São Paulo. E hoje estou aqui, em resumo, para não estender muito. Ai, bem-vinda, a gente tá, como você já percebeu, né? A gente tá muito, muito, muito feliz. E eu acho que a gente escolheu justamente esse tema acho que, assim, a primeira pessoa que eu penso, assim, quando fala sobre isso, você é uma das primeiras referências quando eu penso sobre o tema. E, assim, eu queria, né, entender desde o início, assim, como que foi o seu primeiro contato com o ativismo, se tem, acredito eu, né, não sei pelo que eu julgo, assim, mas tem uma relação também com a música, alguma coisa lá do punk rock, alguma coisa assim. Queria saber de você. Cara, eu amo essa pergunta, assim. Eu acho que é a minha pergunta favorita, porque eu posso contar um pouco dessa parte, assim. Eu acho que tá intrínseca no meu trabalho, mas às vezes as pessoas não fazem ideia, assim, de onde vem, né? De onde vem as coisas e tal. E eu já vou começar sendo polêmica, porque eu não me considero ativista. E eu não falei isso pra vocês antes, mas eu quis justamente pra trazer esse debate pra cá. Tudo bem, a gente gosta. Porque, enfim, eu considero o meu trabalho um trabalho que é político, né? Que ele traz causas políticas, né? Como você citou, veganismo, feminismo... e outras coisas que eu acredito pessoalmente, assim, então o meu trabalho ele é um reflexo disso. Mas hoje, né, atualmente, eu acho que desde que, na verdade, eu virei ilustradora, assim, eu não tenho um trabalho de militância política fora o meu trabalho. Então, por isso, eu não me considero ativista, assim. Na minha concepção, o ativismo, ele requer um envolvimento além do só o trabalho visual, assim, né. Mas óbvio, é isso. Considero meu trabalho político, eu acho que ele fala por mim, eu acho que ele pode ser... pode abrir debates, ele pode ser ativista de alguma forma, assim, né? Desde, sei lá, fazendo parcerias com organizações ou, né, cedendo trabalho para uso em manifestação ou dentro de organizações independentes, movimentos sociais, várias coisas.
Mas eu não me considero ativista, assim. Eu acho que eu tenho uma outra visão política, assim, né? De militância e tudo mais. Mas, voltando à pergunta, só dando esse início, como eu comecei, assim, né? Como isso nasceu no meu trabalho. Desde muito nova, acho que 13, 14 anos, assim, eu entrei nesse mundo, assim, da música e do punk rock e do hardcore, assim, através de amigos da escola, mesmo na época da escola. E aquilo mudou minha vida pra sempre, assim. Tipo, é muito doido pensar hoje, com 36, quando eu tinha 13, 14, eu ouvi aquelas bandas pela primeira vez e eu falei, meu Deus, isso aqui é um outro mundo, assim. Eu me vi, eu acho que pertencente a um universo novo. E dali em diante, assim, as coisas foram acontecendo. Então, na escola, um pouco mais velha, tipo, com 15, 16, a gente... Tipo, eu não era ilustradora, não pensava em ser. Já tinha feito aula de desenho, assim, numa escola de arte em Joinville. Mas acho que nunca tinha pensado, assim. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer design, porque meu irmão era designer. Mas não tinha pensado isso como, assim, uma profissão direta, assim. E aí, naquela época... aconteciam alguns movimentos sociais, assim, eu acho que foi uma época muito frutífera, assim. Tinha o Fórum Mundial Social acontecendo, tinha o CMI, que era o Centro de Mídia Independente, tinha o MPL nascendo, o Movimento Passe Livre, e eu tinha muitos amigos dentro do punk que já tinham um envolvimento político, assim, com essa movimentação independente, né? Seja se organizando para uma manifestação na cidade contra o aumento da passagem, ou seja, falando, né, sobre a guerra do Iraque dentro dos shows de hardcore, assim. Então, aquilo foi o meu início, assim, né, dos zines que eu lia e a galera contava essas histórias, ou, tipo, as bandas feministas que eu ouvia e falava sobre aborto, falava sobre legalização do aborto, né, falava sobre direitos da mulher, sobre feminismo. Então, tudo isso foi entrando na minha vida, assim, de uma maneira muito, acho que muito rápida, assim, orgânica e muito rápida, sabe? Do tipo, isso aconteceu e, de repente, eu já tava organizando show eu mesma, eu já fazia parte de um coletivo na época que a gente começou a organizar show na cidade, fazer palestra. Então, dentro dos shows, né, que era uma prática muito da época, assim, também, das Verduradas, que é um evento que acontece em São Paulo, de show de hardcore, mais palestra. Então, essa união política, assim, isso tudo foi acontecendo, foi tomando minha vida, e quando eu vi, eu já tava participando ativamente, assim. E aí, a questão artística veio justamente disso, assim, a gente precisa... Tipo, o MPL tava nascendo, né? E uma das células do MPL, Joinville, era dentro da minha escola, na época. Era eu e mais alguns amigos. E aí tinha eu e um outro amigo que a gente gostava muito de design, assim, a gente queria ser designer, e a gente pegou toda essa parte de criação de cartazes, assim, e tomou conta. Então a gente fazia os cartazes pro MPL, a gente fazia os cartazes contra o aumento da passagem numa maneira mais geral, assim, né, não só do MPL, a gente fazia... tipo, cartaz de qualquer manifestação na cidade, assim, e a gente foi se envolvendo com essas organizações, e eu fui ali desenvolvendo, acho que esse meu primeiro olhar, assim, pra produção artística de uma maneira muito fácil a você mesmo, né? Então, fazia uns stencils, botava na rua, tinha uma coisa, assim, meio, vou fazer as minhas coisas aqui, eu fazia os zines, tipo, falando sobre veganismo, ainda na escola, assim, então tudo isso foi... muito antes de eu pensar em ser ilustradora ou cogitar essa profissão. Você assim. já era vegana desde essa época? Eu virei vegan com 16 anos. Então, eu virei vegetariana com 15. Foi também através dessa galera, assim, tipo... porque o vegetarianismo no Brasil, nessa época, veio muito, assim... Óbvio, várias fontes, né? Mas uma das grandes fontes veio por conta do hardcore, assim. De algumas bandas que falavam disso aqui fora, e aí quando chegou no Brasil, dentro do hardcore e outros movimentos, né, as pessoas viraram vegetarianas, assim. E aí o que aconteceu foi que um amigo meu da escola começou uma banda com um cara mais velho da cidade. E esse cara mais velho era um cara que era vegan já há muitos anos, e que, enfim, depois virou meu amigo e tudo, mas foi, assim, o ponto inicial pro, acho que, isso se espalhar no nosso rolê e na cidade, assim, de uma maneira, acho que, geral, assim. E aí... Mas é muito doido, sem querer te cortar, não, mas pode é falar, que você por falou favor. isso
do veganismo é muito doido porque parece que a gente só começa a racionalizar sobre isso quando você tem contato com uma pessoa próxima a você que ou enfim, tá em processo de transição. Eu sou vegetariana tem 5 anos. Mas eu diminui várias coisas de derivados, etc. Não sou vegana ainda. Mas eu vejo muito da minha influência nas pessoas à minha volta. Tipo, a tentar entender melhor o movimento. Enfim, né? É que tem uma polêmica, né? Tipo, vegetariano, que é uma dieta... vegano que não é dieta, a gente é um movimento, tem, né? Enfim, tem camadas. É complexo, várias camadas, uma discussão infinita, né, assim. Exato, mas como isso tem muita influência realmente, tipo, pra mim isso veio também de uma pessoa que eu convivia, enfim, e aí eu decidi que eu queria ser vegetariana, então é muito doido, realmente como reflexo, aí eu quis comentar porque eu falei, nossa, foi exatamente isso também. Mas assim, o que você tava falando também, eu me identifiquei muito porque essa questão da verdurada e tudo mais, era um negócio que meu pai frequentava muito, e quando eu era criança, eu frequentava. Então, tipo, se for voltar, assim, no tempo, eu já consigo pensar que, tipo, a pessoa que eu sou agora faz totalmente sentido as coisas que eu já fui envolvida antes, né? Então, é muito isso, assim, tipo, pra você ter se envolvido na adolescência, que é uma fase que normalmente a gente acaba se definindo mais como pessoa, né? Os nossos interesses e tudo mais, é muito foda isso. Eu adoro saber disso, sabe? Ver que você veio desse movimento, assim, porque, querendo ou não, não é tão comum, né? Tipo, eu não vejo, assim, tantas pessoas, ou pelo menos falando sobre, né? Acho que fica meio que naquela bolha do rolê, assim, e tal, e ver, assim, você é uma pessoa que, pô, eu te considero famosa, sabe? Tipo, você... Aí eu fico, caraca, que legal, sabe? Um de nós, assim. Mas é muito doido mesmo. É muito doido. Não, a gente falou, a gente não vai fingir costume hoje, Camila. Desculpa, mas não vamos fingir coisa assim. A gente realmente é uma super honra. A gente tá nervosa, né? Tá gaguejando pra fazer essa conversa. Que isso. Enfim, obrigada por isso. Eu tô ainda... eu ainda fico muito envergonhada com essas coisas, então... Mas agradeço demais, assim. E concordo com você, assim. Acho que a gente não faz ideia de quantas coisas que acontecem com a gente muito novos, assim, acabam influenciando a gente lá na frente. E você nem sabe por que você tá fazendo isso. E quando você vai fazer essa análise, né, de quem você é, você fala, meu Deus, sim, isso me levou pra onde eu tô hoje. Que loucura, assim, né? Porque a gente é muito jovem. E é legal que a gente tem como expressar isso, né? Tipo, o nosso trabalho, ele é visual, então meio que a gente vai no inconsciente fazendo as coisas, né? Exatamente. É muito foda isso. Exatamente isso. E aí, só pra finalizar essa pergunta, foi assim, então, esse envolvimento começou nessa época, assim, mas aí é isso, né? Teve um gap, assim, porque daí eu fui fazer design... Aí eu fui pra faculdade, assim, então continuava envolvida com hardcore, com punk rock e com algumas outras atividades, assim, até dentro da universidade, de centro acadêmico e essas paradas. Eu nunca consegui me desvincular dessas coisas, de alguma maneira ou outra, assim. Mas levou muito tempo pra eu trazer isso pro meu trabalho, assim... sabe, como ilustradora, assim, um tempo de entendimento mesmo, de pensar o que eu era, o que eu queria falar, ou o que eu podia falar, assim, então, enfim, a gente, né, vai falar disso ainda mais pra frente, mas só pra finalizar a pergunta, eu não vou estender, porque senão, vamos não, tá ótimo, vamos tocar. Tá adorando essa conversa aqui. E realmente é muito doido como essas influências... eu também tenho muito dessas influências de quando eu era mais nova e hoje eu sinto muito isso. Mas eu também tenho essa questão, essa dualidade, né? Ainda mais porque, enfim, sendo autônoma, né? Você precisa pagar boleto, não sei o que. Aí você tem que meio que fazer escolhas, né? Eu vou fazer alguma coisa, assim, pra defender uma causa. Mas aí eu preciso também, né? Pagar um boleto, fazer alguma coisa mais publicidade comercial. Então... é uma luta, assim. Antes eu fazia muito mais. Se pegar meu Instagram mesmo, eu tinha mais posts sobre recortes de política, de feminismo. Hoje em dia é muito difícil eu conseguir um tempo para fazer isso.
Mas aí eu uso de outras formas, né? Tipo, recentemente eu e a Jade, a gente foi ilustradora voluntária numa campanha que falava sobre a primeira infância, né? Que foi agosto, foi o mês verde, no mês da primeira infância. Então, quando rola, assim, algum momento, algum convite ou alguma oportunidade, eu gosto muito de tentar, de alguma forma, usar o meu trabalho, né, a minha arte, como uma ferramenta que seja para levar informação, levar questionamento, que muitas vezes as pessoas, tipo, nem sequer sabem sobre aquilo. Então, eu acho que é uma ferramenta super poderosa. E entra até um questionamento que a gente, aqui no podcast, a gente já falou em episódios passados, sobre como o design atualmente está muito mais sobre estética, né? Do que como uma... É uma outra polêmica. Polêmica, gente. Hoje eu já falo. Não só o design, né, gente? Eu acho que tudo. A moda... Óbvio que moda sempre foi sobre estética, mas é que hoje as coisas estão mais diluídas, assim, num geral, eu acho. Né? Nossa. E eu te cortei, mas termina o teu pensamento, por favor. Não, imagina. Não, mas era isso mesmo, tá tudo muito... E aí eu sinto essa falta, assim, de às vezes eu falando por mim, assim, de fazer mais coisas que possam, né, de alguma forma trazer esse movimento. Mas é igual você falou, que você falou, essa sua fala de, tipo, eu não me considero ativista, porque, enfim... né, não tem a participação ativa, né? Realmente. Mas eu estava lendo, né, para poder fazer esse episódio, e eu escutei um podcast que é do Design Ativista, junto com, eu não lembro agora, era uma collab, assim, de um evento que eles fizeram e tal, e aí, se eu não me engano, acho que era o Thiago, tava falando, que hoje em dia, não, tipo assim, por mais que tenha um movimento na rua, né, hoje em dia não necessariamente esse movimento na rua tá tendo o mesmo impacto do que de repente você fazer alguma coisa dentro do online, assim. Então, tipo, é meio que um codependente do outro, assim. Infelizmente, tipo, porque às vezes, tipo, faz movimento na rua, é a baderna, não sei o quê, o bando de não sei o que lá. E, tipo assim, aí às vezes você faz alguma coisa dentro do online, também tem as pessoas, né, que vão fazer uns comentários, enfim, né, tem os dois lados. Mas eu sinto que, você falou isso, e eu senti muito esse pensamento de que hoje em dia esse design, enfim, esse ativismo no geral, ele é meio que precisa ser combinado, né, tipo, precisa ter vertentes diferentes para ele poder ter uma coisa assim. E aí como que a gente abraça, né? É meio complicado. Então, justamente, assim, eu acho que a manifestação de rua é uma coisa, né, assim, ela não é o ponto final, e aí eu vejo muito mais, assim, quando eu falo militância, realmente de uma construção, assim, construção de base, construção de comunidade, assim, sabe, de proporcionar para as pessoas esse envolvimento de outras formas, assim, né, eu vejo muito, tipo, por exemplo, movimento... né, do qual o meu companheiro faz parte, assim, que é o Coletivo Minervino de Oliveira, que é do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eles faziam um trabalho muito interessante, assim, né, que é o famoso trabalho de base, assim, então fazer eventos dentro da comunidade. Então tem a parte do design, por exemplo, meu próprio companheiro, ele fazia a questão toda visual do coletivo, mas as atividades acontecem, então elas coexistem, né? Uma coisa não pode existir sem a outra. Ou assim, o design ajuda o trabalho de base a ser visto, né? A chegar para as pessoas, ou de chegar de uma maneira melhor, ou né, de chegar de um jeito que as pessoas consigam ler o que está escrito no cartaz, do evento que vai acontecer lá, sabe? Do samba, ou da palestra, ou né, do cinema. Então, tem várias atividades que as pessoas, né, os militantes fazem dentro do seu próprio bairro, assim, ou da sua própria comunidade, que eu acho que o design pode auxiliar, assim. E esse termo ativista, para mim, ele diz muito mais sobre essa ação, né? Você faz a ação, beleza? Ok, mas não necessariamente você tá envolvida ali com aquela construção do bairro que você tá, da cidade que você tá. Então, não é eu acho que eu não vejo como uma coisa tão... eu não quero usar essa palavra envolvida, mas eu não vejo com esses laços, assim, sabe? De realmente tá todo mundo junto tentando construir e mudar essa realidade aqui. E por isso que eu não gosto desse termo, assim.
Mas eu acho que o design, ele pode sempre estar como um suporte, né? Eu acho que é importante esse trabalho. Tipo, a gente conseguiu coisas muito grandes nos últimos anos, assim, devido a essa movimentação artística. Sim. De internet, né? De tipo... De cara, assim, pô, eu posso falar porque eu vi, né? Antes do design ativista e antes de todo esse movimento de internet e ilustração e fora Bolsonaro e um monte de coisa que aconteceu nos últimos anos, do golpe e tal, não existia isso, né? Assim, não era isso, eram artistas específicos que falavam sobre política dentro do próprio trabalho, mas não era uma coisa tão coletiva, assim. Se criou realmente um movimento. Não tinha redes sociais como forma de falar. Acho que era muito nichado, né? Exato. Então, eu acho que é um trabalho super importante, assim, e que é complexo. Sim, essa junção é muito complexa, sabe? Não é só um ou só outro, ou um tá certo ou tá errado, assim. É tipo... Realmente, acho que é... É porque não tinha as redes sociais também, né? Como de você poder se expressar ali. Até porque, se for pensar, tipo, eu tava assistindo esses dias um vídeo que era tipo uma palestra, assim, que o pessoal tava falando sobre bell hooks e design. Então, tipo, eu comecei a refletir sobre umas coisas, tipo, cara, como tantas coisas que a gente reproduz e a gente, sabe, cria, assim, a gente faz, a gente não tem ideia de onde isso veio, sabe? Então, acho que nesse momento de comunicação, assim, se for falar de criação de comunicação para alguma pauta ativista, tem muitas questões dentro disso. Total. Não é só ser bonito, né? Não é só parecer que é rebelde ou sei lá, qualquer outra coisa assim, não é? Eu acho que tem um estereótipo, talvez. Às vezes, acho que a gente pensa, tipo, num design ativista, a gente já pensa naquele visual muito específico, assim, e tal. Mas eu sinto que ainda tem muita coisa a ser estudada, sabe? Tem muita coisa a se entender. Principalmente falando de design. Tem que ter a mensagem por trás, tem muitas questões, assim, que a gente acaba reproduzindo, que vem de fora, e aí a gente perde a nossa essência, sabe? Tipo, é todo um papo, assim, não é? Total. Concordo 100%. Mas acho também, ao mesmo tempo, muito legal, assim, que hoje a gente fale sobre isso, sabe? Que isso seja uma pauta, assim, tipo, que não era falada. Tipo, as pessoas faziam design nos anos 2000 e ninguém falava sobre, né, o design político de uma maneira tão ampla, assim. Era muito mais nichado, assim. Então, hoje, tem esse debate, né, e ter essa abertura mesmo, assim, tipo, né, pô, vai ter o livro da Bell Hooks, tipo, o livro da Bell Hooks nem era traduzido pro Brasil, sabe? Então, assim, tantas coisas que mudaram nesses últimos tempos, assim, então eu acho que dá pra... As coisas podem andar juntas, assim, sabe? Tem como, assim. Sim, total. eu também acho. E como você, né, enfim, tá A gente estendeu. Não, imagina. Não, tá ótimo. A gente adora. Quanto mais... Sabe assim, tipo, começa aqui, quando vai ver a gente já tá ali, outro assunto, não sei o quê, formando uma teia. Mas eu queria muito te perguntar essa relação de, enfim, se existe uma diferença, ainda mais que você tá fora do Brasil, se você consegue enxergar essa diferença entre, tipo, sei lá, um design político, não vamos falar um ativista, vamos falar um design político ou um design social em relação a, tipo, aonde você tá, outros países, porque esses dias mesmo eu tava ouvindo esse podcast que eu tava ouvindo, e aí uma das pessoas falou que eles tinham um projeto, né, de design ativista, e era de Nova York, esses dois amigos, e eles queriam muito também trazer esse recorte sobre como o design brasileiro, ele usa mecanismos diferentes, ele fala de forma diferente, que muitas vezes as pessoas de fora não reconhecem como uma ferramenta brasileira, enfim, um design brasileiro. Então eu fiquei muito curiosa também para entender como é que é esse lado design, política e social fora em relação ao Brasil, assim, você tem muita diferença. Não sei, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi muito, assim, a questão dos movimentos sociais aqui, assim, de antigamente, né, sei lá, tipo, veio o Black Panthers na minha cabeça, porque é isso, eles eram um grande exemplo de como unir o design com o ativismo, né, o movimento social feito de maneira organizada, né, e com impacto na comunidade, assim, e com um design, putz, cara, assim... Emory Douglas é um gênio e já era, tipo assim, muito à frente do tempo. Então, eu acho que eles, né, nesse sentido, eles já tinham um trabalho
muito à frente do que a gente talvez tinha no Brasil, mas ao mesmo tempo eu também me pergunto se isso é real ou se isso é só porque a gente tem muito mais acesso ao que foi produzido aqui do que a gente tem das nossas produções no Brasil, assim, né? A gente não tem muito, assim, tipo, como ver tudo isso, se foi documentado, se não foi, o que era feito dentro do, sei lá, dos movimentos trabalhadores antigamente, ou dos movimentos sociais contra o racismo no Brasil. Tipo, esse acervo não é fácil pra gente chegar, sabe? Sim. Então, eu me pergunto, assim, se a gente não produzia tanto ou se a gente só não conhece tanto, sabe? Ou se isso não chegou pra gente, assim. Porque... Eu acho que é um pouco dos dois. né? Porque, assim, quando a gente, sei lá, vai numa exposição específica, né, sobre um tema, às vezes acontece, normalmente em São Paulo, sobre alguma organização, e aí a gente vai ver os materiais e cara, eu sempre fico não assustada, não é essa, mas eu fico admirada, assim, quanta coisa incrível já foi feita no Brasil e que a gente não tinha visto ainda, não teve acesso, assim. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. E aí, trazendo pro hoje, sinceramente, cara, eu não sei te dizer, assim. Eu fico pensando, assim, no que eles produzem de design. Porque aqui tem uma questão, nos Estados Unidos principalmente, uma questão muito individualista, assim. Sim. É um negócio meio... É muito diferente do Brasil, assim, nessa construção coletiva, assim, das coisas. Eles têm uma ideia muito de que... a responsabilidade é sua, eu vou salvar o mundo, assim, então o que eu vou fazer para ajudar o outro ali, que é outra pessoa, sabe? Falta muito, assim, a gente tem uma coisa, assim, mesmo de chegar junto, assim, de construir com as próprias mãos, e eles têm uma coisa muito de um onguismo, assim, sabe? Eu vou doar, para quem você doou este mês? Tipo, fiz o meu trabalho, sabe? Tem é uma outra forma de socialização, assim, cara. Eu acho muito diferente da gente, assim. Enquanto você estava falando, até que a Paty estava comentando sobre essa questão, assim, da gente não ter acesso a todas as coisas e tudo mais, eu tava pensando numa premiação que teve esse tempo, que é, inclusive, latina, mas a gente não teve profissionais latinos pra, né? E aí eu fiquei, tipo... Ixi. Gente, como assim, sabe? Vocês falaram, eu pensei nisso na hora, assim. Porque é polêmico pra caralho isso aí. Eu assim, eu fico chateada, na verdade, sabe, de ter isso. Porque, inclusive, acho que teve até artigo científico escrito sobre isso, sabe? Tipo, um rolê muito intenso. E eu acho que, assim... Qual é o sentido, né? Uma coisa que a gente deveria pensar... no futuro, pensando em profissionais de design e ilustração que a gente vai se tornar futuramente, assim, umas pessoas, que a gente se torne pessoas super importantes. Eu acho que o mais legal seria a gente priorizar a nossa cultura, sabe? O nosso Brasil, o nosso rolê. Porque, como você falou, a gente não tem acesso a todas as coisas, mas, tipo assim, quando a gente tem possibilidade, né? Tem aí uma exposição, tem um rolê assim, da gente ir atrás pra gente realmente conhecer. Porque, a gente é um povo que a gente não conhece a nossa própria história. Tipo, a gente não conhece. Então, como é que a gente vai, né, parar de replicar coisas de fora se fica difícil pra gente ter referência de dentro, né? E aí, ver essa premiação, de verdade, eu fiquei meio revoltada, assim, chateada. Não, e engraçado que bateu muito com que a gente conversou, a gente gravou semana passada... meio que sobre isso também, sabe? Da questão das nossas raízes, da gente valorizar nossas raízes e como muitas vezes a gente nem percebe que não tá fazendo isso. Seja, beleza, por essa falta de referências que parece que não chega, mas também da gente procurar, né? A gente acaba acomodando com isso e parece que a gente não apura tanto o nosso olhar pra como a gente vai criar diferente, como que eu vou entender a referência que tem aqui, que é nossa, que eu posso reproduzir, que eu posso passar essa mensagem. É um exercício, assim, às vezes também, né? Que você tem que ficar se colocando, se propondo a fazer. Porque, infelizmente, a realidade é essa. Aí chega na premiação, num negócio desse, aí você só fica, tipo... E o que eu posso fazer a partir disso, né? Pra tentar mudar daqui pra frente, pro futuro. Não tem nem um mínimo, né? Exato. Assim, essa premiação é muito polêmica, né, gente? Enfim... Tem vários pensamentos que meus advogados não permitem eu comentar, mas a gente pode falar no off, assim. Mas
eu, assim, acho que no primeiro ano ninguém muito bem sabia o que era, e acho que todo mundo achou legal e se empolgou e se inscreveu, e depois, com o tempo, a gente foi percebendo algumas coisas bem problemáticas, assim. E, inclusive, enfim, já conversei com alguns amigos designers que participaram, e o negócio é complicado, assim. Tem várias questões lá. E erradas, assim. E é um absurdo, assim, né? Eu nem sei se foram vocês que compartilharam no Instagram, mas eu vi alguém falando sobre isso no meu Instagram, sobre não ter nenhum jurado da América Latina. E isso é inaceitável, né? Assim, então, pra quem que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo pra gringo reconhecer, né? Então, a gente precisa da validação, assim, do europeu e do americano sobre a arte que a gente faz dentro do nosso território, assim, da nossa cultura, tipo... É muito doido, porque antes de morar aqui, assim, né, eu morei aqui a primeira vez em 2016. E, enfim, nunca foi um desejo vir pra cá, nunca pensei sobre os Estados Unidos, assim, foi uma coisa que aconteceu em 2014, a gente veio, passou 3 meses, e depois a gente voltou em 2016, e, enfim, me apaixonei pela cidade, eu gosto, amo morar em Nova York, realmente, eu acho que essa questão cultural é muito massa aqui, porque é muito diverso. Mas aqui eu passei também a olhar pra gente diferente. E a gente, quando eu digo, cara, por incrível que pareça, realmente, assim, a gente como América Latina, a gente é quase uma coisa só mesmo, assim. A gente tem as nossas diferenças, mas a gente tem uma forma de vida muito parecida, assim. Tanto Sim. na questão emocional, de afeto, de comida, de socialização, de celebração. Tipo, é tudo muito clichê, mas é tudo muito real, assim. Que é muito parecido... Até de senso de estética, né? De o estética. jeito que enxerga a estética das coisas, é tudo muito parecido. De cores, assim. E como que você sente... Como que você sente que isso te impacta aí, assim? Eu acho que é isso, assim, me impactou, assim. Eu acho que quando eu passei a perceber essa diferença, assim, e olhar pra gente, eu acho que essa visão distante mesmo, assim, de ver como a gente comemora as coisas, como a gente vive, como é a nossa socialização, como é a nossa questão familiar, como a gente tem, né, como a gente lida com os nossos pais, os nossos avós, assim, tem uma... Óbvio que isso numa visão geral, né, gente? Enfim... Mas, e eu acho que isso me mudou, assim, pra sempre, porque eu passei a olhar pro meu trabalho também dessa maneira, assim, do tipo, eu não percebia que eu desenhava as pessoas que eu via na rua, assim, ou que eu cresci, ou que eu, né, tinha proximidade. Eu percebi quando eu passei a olhar pra cá e ver o que era feito aqui, eu falei, putz, eu não faço isso aqui. Então, quer dizer que eu tô referenciando da onde eu vim sem nem perceber, assim, por uma coisa natural, assim, e de identificação mesmo, né? Hoje eu tenho uma identificação muito mais forte com a América Latina no geral, e óbvio com o Brasil, né? Mas assim, e é louco porque já existia esse debate dentro, por exemplo, do hardcore e do punk rock, se falava sobre a América Latina, sempre se falou dessa questão política, mas pra mim nunca foi tão intenso quanto viver isso, quanto ver isso, assim, né? De maneira mais clara, eu acho, mais dividida, porque aqui é muito dividido, eu acho que essa é a grande questão, assim. No Brasil... E tá cada vez mais, no Brasil, né? Beleza, a gente tem as nossas diferenças, mas ainda assim, muita gente vai na mesma padaria, sabe? Tem essa questão, essa falsa ideia de que a gente convive bem. E aqui não, assim, cara. Aqui é a festa do latino, é o visual do latino, é a festa do negro, é o churrasco a comida do negro. Tipo, é muito dividido. Sim. O comportamento, assim, é muito segregado. É uma loucura. Todo final de semana eu e meu companheiro a gente fala sobre esse assunto, porque é sempre muito doido, assim, ver isso acontecendo, assim. É um choque cultural, né? Faz um tempo que eu não vou para os Estados cultural. Unidos e eu não sei, ainda mais com as notícias que eu vejo, parece que eu sinto que diminui cada vez mais a minha vontade de ir para os Estados Unidos, dentro do que a gente vê da mídia, né? De como tá a situação, de pessoas que eu conheço que estão morando aí. E é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, essa vivência que você teve fez você querer aflorar essa questão do seu trabalho e mostrar essa identidade cada vez mais. E com a situação que parece que o jeito que tá aí, você sente que isso acaba te abrindo mais portas por ser um diferencial ou te fechando, sabe, pelo olhar do todo das pessoas, tipo, latina, brasileira. Então, tem as duas do jeito coisas. Que tá, sabe? Acho que tem as duas coisas, assim. E também duas experiências. Acho que quando eu morei da outra vez,
era uma outra realidade, né, política. 2016 e 2017, assim, era outra Mais questão. O Trump tinha chegado, era o primeiro governo, mas tava uma coisa assim, meio... Não se falava muito falava sobre a questão do muro ali, mas era bem distante, não era tão, muito próximo. Exato. Hoje, a gente, assim... Eu não sei se vocês já falaram com outros ilustradores, assim, mas a questão das marcas, por exemplo, das grandes empresas é absurda, assim, como mudou, não se... por exemplo, agora ontem a gente entrou no mês da herança latina aqui, que vai de 15 de setembro a 15 de outubro. Normalmente, há uns anos atrás, assim, eu veria pelo menos uns 10 colegas ilustradores fazendo projetos para grandes empresas, para Target, para Meta, para... sei lá, todas essas, assim... Eu mesma já fiz vários, assim, mas eu sempre Até soube mesmo Big que seria... Techs, né? As Big Techs seriam, acho, muito Exato. visível para isso, ainda mais no social, e hoje em dia é o contrário. E hoje existe assim, se parou de fazer isso, assim, então é um ou outro, assim, sabe? É uma coisa bem, 2 ou 3, assim, no máximo, então essa questão política mudou muito, então, óbvio, organizações menores, tipo galerias pequenas, ou as pessoas que sempre estiveram lá, né, que não era só uma onda, assim, elas vão continuar te abrindo espaço, elas vão continuar te chamando, vão querer te ouvir ainda mais por você ser latino. Então tem essa questão, né? Eu acho que, inclusive, a capa da New York foi isso, assim. A minha capa, eu acho que saiu justamente por essa questão, assim. Legal. Mas é isso. Isso não é mais a regra, isso é a exceção. E antes era uma coisa assim, nossa, vamos celebrar todos. Agora já não é mais. Assim, porque, né, se você celebra, a marca... tem a chance de perder rios de dinheiro, tipo, aconteceu com a Target aqui há um tempo atrás, né, que fez uma coleção com 2 artistas trans e sofreu assim, um cancelamento brutal na internet, e aí eles nunca mais fizeram. Então, é isso, as marcas, elas não vão apostar o dinheiro delas por conta de uma causa, Não. jamais, entendeu? Se elas verem que vai dar prejuízo, elas vão dar um passo para trás. E, assim, eu agradeço que eu já sabia disso. Eu tava preparada. Até tem um podcast que eu gravei um tempo atrás com o Lionzo, o Rogério Lionzo, e com o meu companheiro, o Diagrama, e a gente fala sobre isso, sobre as questões de marcas e essa questão das marcas, né, abraçarem as causas políticas e como isso era uma coisa frágil. E, enfim, o tempo só mostrou que realmente era uma coisa frágil, assim. Então... não dá... é totalmente onda mesmo. É, uma onda. Pô, o que tá agora? Agora é... gente, estética. Quantidade de gente que tá emagrecendo, assim. Não existe mais mulher gorda nas campanhas, tá ligado? Não existe. Exato. Não existe. São só mulheres magras, magérrimas. Então, assim, essas são ondas, né? Tipo, eu tenho 36, eu vivi isso quando eu tinha 13 anos, nas revistas... E agora, com 36, eu tô vivendo de novo com a internet, né? Com as influenciadoras e com as marcas. Então, assim, são ondas. Então, se a gente não tá preparado, cara, a gente vai sofrer muito. Que é, inclusive, só pra finalizar, assim, um post que eu vi hoje de uma outra artista, a Aurelia, que é uma artista francesa. Não sei se ela é francesa, ela mora em Copenhague, sei lá. Mas ela, enfim... eu vi. Ela falou Eu vi esse post. justamente sobre isso, assim, sobre como o que sustenta um artista realmente é a nossa comunidade, assim. Porque as marcas, elas vão e vêm, sabe? Elas não vão estar sempre batendo na sua porta. Sim. Então, não tem como a gente se apoiar só nisso, assim. É muito do hype, tem muitas questões, assim, né? E do que elas podem perder se aliando com você, assim. Então, enfim, é triste, mas é o que tem rolado, assim. É o mercado hoje, né? Infelizmente, né? É, mercado, né? Não tem como. A gente não consegue fugir disso, porque tudo tá em volta de interesses e dinheiros e tudo mais. Eu não sei, eu tenho a sensação que só vai piorar. Essa, sabe, sensação e divisão. Mas isso que você falou da comunidade é uma coisa que a gente levanta muito aqui, essa bandeira. Enfim, esse podcast surgiu dessa necessidade de ter uma comunidade mais ativa, mais próxima dentro do nosso nicho, né? Que, enfim, às vezes é muito... cada um tá ali dentro da sua bolha e tal.
e a gente não tá trocando ideia, não tá se ajudando, não tá tendo trocas, que seja profissionalmente, mas que seja também, às vezes, para construir alguma coisa juntos, etc. E eu particularmente, eu acredito muito nessa bandeira da comunidade. Eu sinto que hoje em dia tá muito carente disso as pessoas, de forma geral, estão muito carentes de comunidade, seja para levantar bandeira, seja para uma coisa mais social. Enfim, eu sinto que tem muita essa falta de comunidade. E você falando enfim, como né, Estados Unidos, etc. E eu particularmente, eu não tenho muita vontade de ir. Eu tenho vontade de conhecer Nova York, porque, enfim, né, parte artística deve ser uma coisa incrível. Mas eu tenho muita preguiça, porque realmente, tipo, o estadunidense é muito egocêntrico, né? É muito só sobre ele, sobre o que vai me afetar, não é o que vai nos afetar, né? É o que vai me afetar. Não tá me atingindo, essa gota não tá caindo na minha cabeça, então não vou me preocupar isso. E eu sinto que, assim, no Brasil, por mais que a gente tenha N dificuldades, e tem também, cada um tem a sua diferença ali, etc., mas eu sinto que ainda a gente é um povo relativamente unido, entre aspas, né? Vamos botar entre aspas, relativamente unido, se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, etc., e eu acho que isso acaba fazendo diferença nesse lado mais social e político, mas, novamente, como você falou lá atrás, isso é algo muito novo. Hoje em dia, tipo, essa coisa da gente desenvolver alguma arte para falar sobre uma causa, para levar uma informação, etc. E eu não lembro, assim, quando eu era mais sei lá, adolescente, de ter muito contato com isso, de ver muito isso. Primeiro, né, que a internet, existia internet, sim, já existia internet. Eu tenho 34 anos, mas já existia internet. Mas era uma coisa muito mais, sei lá, nichada. Você não tinha tanto acesso igual hoje você tem. Então, por isso que eu acho que é super... eu acho que é relevante e importante, sim, fazer, né? Mas, como você falou, é uma coisa que é combinada e tal, não é solitária ali. Então, por isso, voltamos a dizer, comunidade, né? Comunidade, a gente precisa. Exato. Não, e é isso, assim, eu acho que... né, você pode fazer a sua arte individual e postar ali e tá tudo bem, tá ligado? Eu acho que tudo ajuda, assim, né? Às vezes você tá só espalhando a palavra mesmo, tá tudo bem. Mas eu acho que vale esse olhar para as outras coisas também, sabe? Se você quiser. Porque é isso. Tipo, que é o que eu falo. Eu, hoje, a minha forma de envolvimento é o meu trabalho e ponto, assim. E é dessa maneira que eu me comunico, que eu acho que encontrei pra resolver, assim, dentro de mim, as minhas angústias, assim, né, em relação ao mundo e enfim, além de ficar reclamando 100% do tempo contra o mundo. Mas é isso, eu sei que eu acho que eu tenho mais claro na minha cabeça qual é o impacto, né? Até onde vai, assim. E eu fiz as pazes com isso, assim. Eu acho que eu não tenho mais aquela visão que eu tinha, talvez, quando eu era mais nova, de que, se eu fizer uma arte aqui, isso vai, né, assim, vai parar a matança vai mudar dos o animais. Não vai. Mas tá tudo bem. Sim. Eu já entendi isso, assim como ser vegan também não vai. Então, beleza. Sim. Sabe? Então, eu acho que não ver aquilo como a solução final, assim, das coisas que você acredita, assim, né? Seja o design, como ferramenta e tal. Então, é mais isso, assim. É bem isso mesmo, porque às vezes as pessoas, tipo, eu não vou fazer nada porque eu sou um grãozinho no meio do oceano. Beleza, você é um grãozinho no meio do oceano. Mas, assim, todo mundo tipo, você não fazer nada e fazer alguma coisa, eu acho que é válido você fazer. Já é alguma coisa, né? Tipo, eu tava lembrando aqui, na época da pandemia, teve uma campanha de crowdfunding que era do Sun, eu não lembro, Sun Profeta, acho, e que chamava Covid Designers. E aí ele reuniu um monte de gente, assim, chamou um monte de gente para fazer ilustrações, e aí ia ter uma votação e tal. E isso foi muito legal, porque, tipo assim, a gente tava em casa, a gente não tinha como fazer outro tipo de movimento, entendeu?
E, assim, ele não pegou gente, sabe, conhecida e tal. Ele pegou gente que tava afim de participar. E cada um fez uma arte, fazendo toda a questão, tipo, fique em casa, fique seguro e tal. Que era uma mensagem que a gente podia passar na época, era uma coisa que a gente podia estar ali trabalhando. E deu muito bom, Ai, tipo, que foi legal. pra Folha de São Paulo, foi super legal. E eu acho que, assim, essas pequenas coisas, assim, por mais que a gente pense que na iniciativa não vai dar em alguma coisa, pode ser que dá, né? A gente não sabe, né? Sim. Exato, Né? Porque exato. se for ficar pensando sim. nessa coisa aí, também não faz mais nada, né? E, tipo, porque também é muito confortável, né? Você dar essa resposta pra si mesmo. Assim, pô, mas daí... Exato. Então eu vou jogar lixo no chão mesmo. sim. Porque, não adianta. Exato, né? É o famoso, né? Eu deixo a bandeja na mesa porque tem alguém... Senão a pessoa vai ficar sem trabalho. Ai, nossa. Vai ficar Sabe, eu acho que é essa mentalidade, assim, né? Tipo, é o que você acredita como mundo, assim, né? O que você espera, por exemplo, de um país, falando a gente, né, do Brasil especificamente. Como a gente quer ver o Brasil no futuro, assim, né? E o que Exato. ali no dia a dia você pode fazer, ou você pode construir, ou você pode ajudar a construir, né? Isso, e eu acho que o design, ele pode ajudar a construir muita coisa, assim. Design, ilustração, né? Ferramentas. Porque é uma ferramenta, né, Exato. de levar informação. Então, Exatamente. acho que... E sempre foi, né? Tipo, Mesmo sendo... Oi? ela sempre foi, né? Assim, o design, a arte, ela sempre serviu esse propósito também, assim, de comunicação, né? De registro de um tempo, assim. Então, tem muita coisa, assim. Como uma ferramenta de solucionar coisas, Sim, assim, né? Sim. Não, hoje em dia não é tanto sobre isso, né? Mas é até um episódio que a gente pode gravar um dia sobre. Quando eu me formei em design de produto, era isso que a gente acreditava. Fazer um produto pra salvar. Design eles social. já chegam falando isso. Total. Ai, gente, eu não queria falar isso, mas o café chegou. O café com referência no nosso momento, que a conversa tá tão boa, que eu tô quase deixando. Eu falo, vamos seguindo aqui. Mas chegou o nosso momento do café com referência, que é o momento que a gente, enfim, cada uma traz uma indicação sobre o assunto que a gente conversou hoje. Eu já até me adiantei, na verdade, né? Eu comentei lá atrás que a minha indicação é o Instagram Design Ativista, que é uma iniciativa ligada ao Mídia Ninja. Não sei se vocês conhecem. Mas eles usam muito o principal foco deles é usar realmente o design como uma ferramenta de luta e transformação social. E é muito legal que no Instagram deles tem diversas artes, enfim, de diversos artistas diferentes. Eles fazem meio que uma curadoria, mas se eu não me engano você também consegue enviar, acho que você marca uma hashtag, alguma coisa assim, eu não me lembro agora especificamente. Mas eles são muito atentos a tudo que está acontecendo, seja a parte política, social. É um canal que eu consumo regularmente, eu gosto bastante. Eu acho que eles têm esse viés. E acho que até uma linguagem, se a gente for falar de uma linguagem um pouco mais ampla e acessível, entre aspas. Porque quando a gente fala nesse recorte social e política, as pessoas já ficam assim, nossa, é muito complicado, né? Não vai estar dando, não, muito difícil de entender, muito não sei o quê. E eu acho que eles tentam, de alguma forma, trazer isso, seja uma forma ilustrada, numa ilustração, ou numa reportagem, por ser uma iniciativa junto com a Mídia Ninja. E eu não sabia, descobrir recentemente que eles já fizeram um evento presencial com palestras. E eu já fiquei assim, meu Deus, eu perdi isso! Não acredito. Você foi? Não foi só um, hein? Foi mais de um. Um deles eu participei, o outro não. Mas o primeiro não. O aulão, né? Acho que era aulão design ativista. Rolou. E eu perdi, gente. Eu fiquei assim, vou ficar atenta para uma próxima. Porque, enfim, é um meio também de você entrar em contato com outras pessoas que têm essa vontade, né? De levar a ferramenta como um lado político-social. Então, a minha dica de hoje é essa e é muito boa. Eu realmente acho, se a gente falar no que é mais acessível, né? Tá lá, gente, o Instagram, é só dar seguir lá, que você já tem informação. E acompanhar, né? Olha, a minha indicação é um canal do YouTube que chama Design e Opressão. E assim, pelo que eu vi, assim, lendo, esse canal, ele surgiu
de uma ideia do pessoal de faculdade, assim, tanto que tem professor, tem aluno, tem gente que tá já pós-doutorado e tal, mas eles se reúnem para falar alguns temas em live, assim, que, assim, já foram, tipo, de anos atrás, assim, as lives são de 4 anos atrás. Mas são temas muito relevantes, que nem o que eu comentei no começo do episódio, do Bell Hooks tem a ver com design. E aí eles fizeram uma sequência, assim, tipo, Paulo Freire tem a ver com design? Aí outros artistas, outros autores legal. e tudo mais também. E aí eles fazem essa reflexão em cima, assim, falando alguns pontos muito, muito interessantes Muito mesmo, legal. sabe? Acho que é um olhar diferente para dentro do design, que a gente meio que não aprende na faculdade, né? Tipo, nunca é passado por esse viés, assim. Mas é legal de ver a interpretação dessas pessoas e ver essa roda de discussão deles. E, assim, é 1h30, dá pra, sabe, botar aí e ouvir trabalhando. E é muito legal, gente. Eu recomendo muito, muito, porque te dá uma outra visão, assim, pras coisas, sabe? Legal. E é isso aí. Boa. A minha indicação hoje eu vou indicar uma ilustradora, que eu acho que, assim como a maioria de nós, só meio que desenha mulheres. Ah, gente, o homem já tem muito lugar nesse mundo. E eu acho que, assim como a Camila, que eu acho que a Camila comentou, que eu já tinha reparado no trabalho dela, que eu acho que ela também tem uma influência, assim, do punk rock, porque ela representa umas coisinhas, assim, de banda e tal, que é a Marina... Gente, eu acho que eu não sei falar o nome dela. Marina Prochaska. Eu não sei como pronuncia isso. Eu adoro a Projaxa. É com Z e com K, então eu não sei como fica essa pronúncia. Mas gosto muito do trabalho dela, ela representa bastante mulheres no trabalho dela, ela traz essa pegada um pouco mais feminista e com cores bem vibrantes, assim, gosto bastante de acompanhar ela. Demais. Eu amo ela, eu acompanho super o trabalho dela. Acho que tem tudo a ver com a nossa estética, assim, então eu gosto. E ela também tá super envolvida, assim, tipo, você que ela é do hardcore também, então é legal. É uma das nossas. Então, ela faz umas camisetas customizadas com essa pegada, mas hardcore acho bem legal. E a sua indicação, Camila? Ah, eu tenho que dar também? Eu tava pensando... Enquanto vocês falavam, eu tava pensando, eu tenho que dar minha indicação, eu não sabia. Não, mas enquanto vocês foram falando, Não, quando vocês estavam falando, eu fui pensando. E aí, enfim, eu separei 3 coisas, mas não sei se eu vou conseguir escolher uma. Eu vou tentar. Pode falar mais de uma. Putz, tá suave. então. Posso falar Pode. mais de uma? Tá. Pode. Tá, então eu vou falar. Tem uma galera daqui que tem um trabalho muito legal de documentação e arquivo de cartazes políticos de movimento social, assim, num geral, e eles têm uma sede, mas eles, né, fazem esse trabalho de publicação de livro também e tal, chama Interference Archive. Depois eu posso mandar o link para vocês, que é muito massa para pegar referência de cartazes e tudo mais. Além disso, tem outra organização aqui, que inclusive foi uma das, eu acho que, as primeiras organizações, assim, de arte e de cartazes que eu fiz parte, que é a Amplifier. Eles têm um Instagram também, então eles sempre convidam artistas, né? Costumava acontecer mais, eu acho que a questão política, coitados, não deve estar sendo fácil, deve estar pesando, mas eles faziam muitas chamadas abertas para artistas, convidavam artistas, eu fiz vários projetos com eles, projetos pagos, de cartazes políticos ou cartazes para organizações, enfim, muito legal, assim, o trabalho que eles fizeram desse desenvolvimento mesmo, assim, da arte de protesto, né? Assim, nova, eu acho aqui, assim, uma coisa fresh, assim, tipo, de artistas pequenos, de abrir esse espaço, de chamar essa galera, gente que não era super conhecida, sabe, assim. Legal. E daí eu tenho Amplifier Art também, e daí, por último, eu fiquei pensando, porra, eu vou falar só dos gringos, não, né? Aí A gente falando aqui, cadê os latinos? Porra, Brasil. E daí a mina vem com 2 referências gringas. Foi a primeira coisa que eu me fiz essa questão. E aí, cara, eu vou indicar, assim, uns amigos meus que fazem um trabalho muito foda, que é ativismo, assim, não é ativismo, mas é ativismo, porque eles, no meio da pandemia, abriram uma editora independente, então isso pra mim já é, assim, absurdo, pra publicar... Nossa, isso é muito um ato ativista. Exato, pra vou falar publicar pra livros
independentes fazer traduções, que é a Sob Influência, que tem loja em São Paulo, e hoje eles se tornaram uma referência de livros no Brasil, assim, tanto pelo design, então, assim, foi muito bonito ver eles nascendo e eles construindo essa identidade que hoje a Sob Influência tem. Então, recomendo muito eles, e acho que é isso, assim. Eles têm loja em São Paulo, mas eles vendem online também, e talvez vocês já tenham visto o trabalho deles. Enfim, é isso. Boa. Legal. Talvez tenha visto. Esse nome não me é estranho. Porque eles já fizeram bandeiras, tipo, ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar pra cadeia. Enfim, eles têm vários projetos de design bonitos, assim, que chegou no grande público. Enfim, vale acompanhar. Legal. Boa. Isso que você falou de, não é ativismo, mas é ativismo, é até uma questão que às vezes, se a gente para pensar, né, sendo brasileiro, mesmo morando fora ou morando no Brasil, a gente pensar que qualquer tipo de ato que a gente faz tem um certo viés ativista, porque a gente vive muito no modo sobrevivência aqui, né? Então, o fato Total. deles terem aberto uma editora independente, caraca, tipo assim, é muito um ato ativista. Então, por isso que a gente até tinha, enfim, separado aqui pra gente dar conselhos, né, pra quem tem vontade de seguir um pouco esse viés, esse caminho. Eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que é tipo assim, faça. Não tenha medo de fazer, sabe? Não fique pensando, mas eu sozinho não vou conseguir fazer, eu sozinho não vai ter impacto e não sei o quê. Gente, faça. O simples ato de fazer já é um ato de política social que você tá fazendo, sabe? O não fazer, tipo, né? Se você pode, faz, né? Se tem vontade, faz. Então, tipo, pra mim é muito, muito sobre isso, porque realmente a gente vive no modo sobrevivência, né? Então, tudo é um ato político. Eu concordo. Desculpa. Eu falo que eu concordo 100%, assim. A gente... no Brasil, a gente vive no modo hard, assim, do jogo. E é muito doido ver outros lugares que não vivem assim. E a gente dá um sentimento estranho, assim, de tipo, porra, a gente é tão foda. Que triste que a gente tenha que viver no modo hard, assim, pra ter as coisas, mas ao mesmo tempo é isso, assim, a gente tem também coisas que é isso que a gente falou no episódio inteiro, que só a gente tem, e eu acho que isso pode ser Sim. Não quero soar clichê, assim, mas pode ser um grande motivacional, né, de isso, cara, você tem vontade de falar, faça, né, faça você mesmo, assim, que mudou a minha vida e que eu sempre faço questão de falar, porque se a gente for ficar esperando pelo projeto perfeito, pelo convite, pela oportunidade, cara, às vezes não vai vir, assim. Não vai chegar. Às vezes não vai vai. fazer. Então, eu acho que é isso. Se você quer falar alguma coisa pro mundo, assim, se você, né, acredita em alguma coisa, eu acho que produzir esse material, bota na internet, às vezes você conhece um amigo por ali, às vezes você combina de imprimir isso e colar na rua, ou distribuir, ou sei lá, sabe? Tem tantas formas hoje, assim, com a internet e fora da internet, de você, né, participar ativamente, assim, das coisas. Então, é isso, assim, acho que fazer realmente é a melhor dica, assim. E ir atrás dessa comunidade, né, que eu acho que é importante, que a gente falou muito aqui, assim, também. Né, tanto de trabalho, né, de colegas da mesma profissão, quanto de outras coisas, né, porque a gente também não é só trabalho, assim, mas ir atrás desses outros grupos, assim, né, de como você se conecta, como você se entende no mundo, assim, quem é a tua galera, assim. Eu acho que é isso mudou minha vida pra sempre e continua até hoje, e eu acho que isso é um bom caminho, assim, pra gente se sentir parte de alguma coisa e acreditar, né, nas possibilidades. Ai, assim. Arrasou! Eu tô muito feliz! Ai, Camila, muito obrigada. Acho que esse episódio foi muito foda, assim, um aulão, assim, uma coisa boa. Já acabou! E é isso, Incrível, chegou ao incrível, fim. assim. Não, a gente vai ter que gravar um outro. É tão bom, A gente né, vai ficar ter que gravar um conversando. outro. Cara, vamos gravar! Foi muito Passa rápido, rapidinho. Foi muito rápido, a gente Então, foi engatando uma coisa na outra e
E Passou assim. rápido mesmo. Nossa. Tipo, nem parece que deu 1 hora. Mas é muito bom, é muito bom. É muito legal ter essas oportunidades, assim, de ter esse tipo de conversa, porque, mano, em que mundo, sabe? Que eu pensei que eu ia ter, sei lá, uma terça-feira à noite a gente falando aqui sobre isso, e tá sendo mó legal, mano. E aí, se a gente parar pra pensar, nosso podcast é um Com ato de certeza. ativismo também. Porque a gente tá levando informação, né, gratuita pras pessoas. Então, é muito doido. Tipo, eu falei, caraca. Gente, é muito, assim, tipo, não existem muitos podcasts de design, de ilustração. Se existir, desculpa, gente, eu desconheço, desculpa. Mas não existe, eu achei muito legal isso quando eu vi vocês, assim, porque eu falo muito sobre isso, assim, enfim, com amigos ilustradores, assim, né? Tipo, porra, sempre falei, a gente tem que fazer um sindicato, a gente tem que fazer um podcast, a gente tem que fazer... E aí a gente não fez. Então, é muito massa ver alguém fazendo, assim, porque esse tempo vai passar, né? Documentar essas coisas, abrir esses debates, assim, eu acho que é muito importante. E eu fico pensando, assim, porra, quando eu comecei, eu queria muito poder ouvir outras ilustradoras falando, sabe? Assim, e não só olhá-las de longe, inacessível, assim, numa feira e falar, né? eu queria muito conhecer ela, sabe? Foi um dos motivos que a gente começou também, porque a gente pensou, quando, sei lá, não que a gente já tem muito tempo de carreira, assim, mas do que a gente tava logo no começo, a gente sentia falta disso, sabe? Eu queria algo além de só ver um vídeo no YouTube da pessoa ensinando a desenhar, sei lá o que, no Procreate, sabe? Do que estendesse além da vivência do mercado, a ilustração, o design, como ferramenta de tudo, né? Então esse foi um dos motivos também que a gente buscou estar fazendo o podcast. Eu fico muito feliz com esses espaços que a gente tá chegando, assim. E pautas que a gente tá levantando. E a gente mesmo tá criando, né, espaço. Não é. Eu isso que eu ia falar, a gente tá meio que abrindo alguns espaços, porque igual a Camila falou, realmente, tipo, quando surgiu mais essa entrevista, ideia, né? Assim. a gente foi pesquisar e tal, não tem muitos que falam, né, abertamente sobre isso, porque também tem a questão da realidade, né? De falar uma coisa real, porque é muito romantizada, né? A profissão, assim. Então, esse conteúdo mais real, assim, é muito difícil de achar. E foi, assim, é um dos principais feedbacks que a gente recebe. E a gente fica muito, muito feliz de conseguir fazer uma ponte entre, enfim, profissionais, que nem você, Camila, que volta a dizer, a gente realmente é muito admiradora do seu trabalho. Porque parece que às vezes fica muito essa distância, né? Tipo, é um profissional que já tem um tempo de mercado, já tem uma carreira, etc. Não vai me responder uma mensagem. Porque eu te mandei, eu falei assim, gente, não a gente já tem, né? Vou mandar. Gente, eu sou a pessoa que responde todas. Mas a gente leva mesmo, acaba levando. Diva acessível. Sim. Acessível. Porque eu sou muito puta com quem não responde. E principalmente quando eu comecei, eu levava pro pessoal, assim, eu achava que a pessoa não gostava de mim e tal. Sim. Então, hoje eu entendo. Pô, às vezes a pessoa não viu, às vezes ficou na spam, beleza. Hoje tem várias formas, assim, né? Mas eu costumo responder, assim. Não sei quando é spam. Daí eu não respondo, você não falou seu @, no começo. CamiXVX, galera. É isso. Não é CamiXVX, é CamiXVX. Eu tava aqui, não, tem que falar o @, gente. A gente trabalha com o @, a gente precisa pra divulgar nosso... Mas é isso, você botar Camila Rosa, eu acho que aparece também, porque o meu nome é Camila Rosa ali, mas o @ é CamiXVX. Em todos os lugares. Bom, eu já deixo o convite aqui para um segundo episódio com você, Camila, porque realmente a gente gostou muito. A gente gostou, já tô respondendo por ela. Com certeza. Gostei muito da nossa conversa. Acho que a gente, enfim, trouxe muitos tópicos do mesmo tópico, mas várias perspectivas. Eu acho que para quem for ouvir vai ser super significativo. Espero que você que está ouvindo, de alguma forma, plante alguma sementinha, se você já tem uma vontade que ela, né, enfim, floresça para você fazer alguma coisa. A minha DM, e acredito que das meninas também, está aberta. Caso vocês queiram mandar mensagem e quiserem conversar sobre isso. Inclusive, eu adoro conversar sobre isso e outras coisas. Então, novamente, queria muito agradecer, Camila. Sim, muito por obrigada. você ter topado. Estamos muito felizes.
E vamos ter uma próxima. Vai ter que ter. Convite aceito, gente. Só me chamar. Eu que agradeço. Obrigada pelo bom. convite. Obrigada pela conversa. Foi muito massa. Foi muito mais de boa do que eu achei que seria. Me preparei para. Então, tá ótimo, assim. E a gente que tava nervosa. Arrasou. Então Obrigada. é isso, né?